Bom dia, meu amigo e minha amiga! Que bom começar mais um dia na sua companhia e na companhia de Jesus. Que bom ouvirmos a voz do Espírito Santo por meio da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé. Hoje vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 5 em diante. Estamos ainda vendo uma bela viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós vimos no último devocional que o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas e pregava o evangelho nos finais de semana. E há uma coisa interessante aqui. Ele fez isso enquanto ele tinha a companhia de Silas e Timóteo. E é interessante, por que Paulo trabalhava enquanto tinha a companhia de Silas e Timóteo? E agora nós vamos ver no versículo 5 que quando Silas e Timóteo partiram, ele parou de trabalhar e se dedicou somente à pregação do evangelho. Por que isso? Simples, porque ele tinha que ajudar a sustentar Silas e Timóteo. Ele tinha duas pessoas na responsabilidade dele. E agora que ele estava sozinho, era mais tranquilo dele sustentar apenas a ele mesmo. Ele pensava, eu como qualquer coisa, eu visto qualquer coisa, eu dou um jeito, Deus vai me sustentar. Mas quando ele tinha outros com ele, quando ele tinha, digamos, uma família com ele, ele priorizou cuidar dessa família. É interessante, aqui Deus já fala conosco. Vamos ler. Atos 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é Cristo, que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhes disse: seja sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Veja, há uma passagem no profeta Ezequiel em que Deus diz a ele que um profeta de Deus, um homem de Deus, tem a obrigação de anunciar tudo o que Deus fala. E se a pessoa crer, ela será salva. Mas se a pessoa não crer diante do anúncio de Deus e ela for condenada, o profeta está livre. O profeta não tem culpa, porque ele fez a parte dele, ele anunciou o evangelho. Agora, se ele não anunciar a palavra, a profecia, e a pessoa se perder, a pessoa morrer, o culpado será o profeta, que deveria ter anunciado. A palavra de Deus fala sobre os atalaias. O atalaia é aquele que fica vigiando numa torre e vendo quando estão vindo os inimigos. E se o atalaia não avisar que está vindo o inimigo, se o sentinela não avisar, ele é o culpado da cidade ser destruída. Assim também, ai de nós se não anunciarmos o evangelho em nossa geração. Ai de nós se os nossos vizinhos forem condenados por não ouvir a palavra de Deus, sendo que estamos ali, ao lado, para anunciar a palavra. Então, Paulo diz, olha, agora o sangue de vocês seja sobre a vossa cabeça, ou seja, se vocês se perderem, a culpa é de vocês. Eu anunciei a palavra, eu avisei, eu estive até agora ensinando, mas agora eu vou pregar aos gentios. Versículo 7 diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, conhecido como Justo, que era temente a Deus. A casa, ela era encostada, ela era contínua com a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, também creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, preste bem atenção nessa visão para quem é fiel a Deus, o Senhor também está dizendo isso para você. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal nenhum, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, pregando entre eles a palavra de Deus. Imagina, meus irmãos, Paulo se dedicou a esse povo. E o resultado, nós vamos ler depois a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Nessa cidade surgiu uma grande igreja. Nessa cidade muitas pessoas foram salvas. Nessa cidade muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo. É interessante que sempre haverá uma porta aberta para Deus. E quando nós fazemos o que é a vontade de Deus, quando nós somos sinceros diante do Senhor, quando nós estamos vivendo uma vida reta diante de Deus,
esta palavra, esta profecia de Deus vale também para nós. Não precisamos temer mal algum. O Senhor está conosco e o Senhor há de nos proteger. O Senhor há de nos guardar. Se você está vivendo uma vida com Jesus, não tema. Não tema as pessoas, não tema as perseguições, não tema as opressões, não tema as vinganças, não tema nada. O Senhor está contigo. Descansa a tua alma e serve ao Senhor de todo o coração. Faça o bem. E aqui eu estou falando com pessoas talvez que estão passando por perseguições no trabalho, talvez até mesmo dentro da igreja. Gente, pensa, dentro da igreja jamais deveria acontecer isso, mas há pessoas que disputam poder dentro da igreja. Que coisa horrível. Talvez você esteja sendo vítima de alguém dentro da igreja que está te oprimindo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Você, minha amiga. Deus está contigo. Não te vingues, não procure a tua justiça, não faça nada contra essas pessoas. Deixe nas mãos de Deus. Descanse nas mãos dele, pois ele está cuidando de você. Quando uma porta se fecha, uma outra porta se abre. A porta na sinagoga se fechou para Paulo, mas a porta da casa de Tício se abriu. Assim também eu quero dizer para você que talvez tenha uma porta se fechando no seu trabalho, na sua família, alguma situação que está adversa, mas você está vivendo uma vida fiel com Deus. Descansa a sua alma. Descansa a sua alma. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra porta. Amém? Quero orar por você, para que Deus acalme o seu coração, para que Deus traga paz sobre a sua vida. Se você pode, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece esta pessoa que está conosco agora, ouvindo, participando do devocional. Eu quero pedir, bondoso Deus, abre os olhos do entendimento desse homem, desta mulher, para que ela enxergue que não está sozinha, mas o Senhor o está protegendo. O Senhor está ao redor, o Senhor está com a sua redoma de proteção, com a sua redoma de amor, envolvendo esta vida por todos os lados. Toma o coração deste homem, Senhor, toma o coração desta mulher, Senhor, envolve a alma dele e dela de tal forma, Senhor, que o medo vá embora. Eu peço agora segurança e paz, alegria, descanso para a alma, em nome de Jesus. Eu repreendo as trevas. Eu declaro nesta casa, nesta vida, que todo mal vai embora. Satanás, escuta bem, tu e teus demônios, fora desta casa, fora da vida deste homem. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro descanso de Deus. Eu declaro a vida de Deus e a proteção de Deus sobre a sua vida. Se você crer, diga assim, em nome de Jesus, eu estou guardado e protegido. Eu peço também, Senhor, que tu abra portas para quem está com portas fechadas. Quem sabe no trabalho, quem sabe nos seus projetos, tantas coisas, que o Senhor direcione essa pessoa até a porta certa, que o Senhor dê a direção e a resposta. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amanhã estaremos juntos. Que tal compartilhar o devocional para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus? Até amanhã.